Muitos brasileiros estão sendo barrados na imigração aqui em Portugal. Nesse vídeo a gente vai falar o porquê disso está acontecendo. Fala galerinha, Thiago Assis aqui do canal Casal dos Café para mais um vídeo. E hoje a gente vai falar de um tema super delicado. A verdade é que cada vez mais brasileiros são barrados aqui nos aeroportos de Portugal. E a gente vai falar um pouco sobre isso, quais são os motivos, o que as pessoas estão fazendo de errado. A intenção desse vídeo é dar algumas dicas, algumas coisas baseadas na nossa experiência e na experiência de outras pessoas que a gente encontra por esses grupos de WhatsApp da vida. A verdade é que grande parte dos brasileiros que são barrados nesses aeroportos é porque vêm despreparados. Eu vou enumerar aqui quais são os itens necessários para que você passe na imigração sem maiores problemas. Basicamente, para um brasileiro vir para Portugal a turismo, não é exigido um visto válido, alguma coisa do tipo. Os vistos são indicados para as pessoas que querem morar, para as pessoas que querem trabalhar, estudar, para empreendedores e também para aposentados. Então, se você vem para Portugal só para conhecer como é que funciona, como é que são as coisas aqui, você não precisa de muita coisa. Basicamente, o maior motivo pelas quais as pessoas estão sendo barradas nos aeroportos aqui de Portugal é o despreparo, a falta de planejamento. Isso eu posso afirmar porque a gente teve contato com muitas histórias dos nossos seguidores falando de diversos motivos e na maioria das vezes a gente percebe que as próprias pessoas não tiveram um planejamento muito bem feito, não se prepararam bem para passar pela imigração. Vocês têm que entender que os agentes da imigração aqui de Portugal, ou de qualquer outro lugar, na verdade, são pessoas preparadas, treinadas para pegar qualquer resquício de nervosismo ou de alguma coisa que esteja errada. Trazendo o nosso exemplo para a história, eu e Carol, a gente costuma brincar que quando a gente foi passar pela imigração, a gente se fingiu de ator da Globo. Sim, ator da Globo, a gente encenou um personagem. Nós éramos turistas profissionais. Nós chegamos aqui no dia 2 de fevereiro de 2017, às 6 horas da manhã. O aeroporto estava lotado, estava um frio de rachar. E eu, de bermuda, camisa xadrez e mochilinha nas costas. Ou seja, um completo turista e desinformado do clima, eu pensei assim, cara, eu sou o único de bermuda aqui no aeroporto. Se alguém for parado, vai ser eu, com certeza. Mas a questão é que a gente planejou um ano para chegar até aqui. Então a gente estava muito bem preparado e com tudo já dentro do esquema. Nós fomos em direção ao guichê da imigração, entregamos o nosso passaporte, o agente deu bom dia pra gente, era muito cedo, lógico. E no momento em que ele pegou os passaportes e começou a teclar alguma coisa lá no computador, eu toquei em Carol assim, a gente se virou para trás em direção à fila e começamos a conversar sobre o fato da fila ter muita gente. Tinha umas 400 pessoas no mínimo ali na fila. E aí eu falei com Carol, olha amor, o tanto de gente que tem na fila, nosso aeroporto tá lotado hoje, né? Aí Carol, sim, tá lotado. Foi basicamente uma ceninha de novela ali. A questão é que a única coisa que o agente da imigração falou pra gente depois daquilo foi boa estadia e tchau. Foi isso. A questão é que foi uma coisa tão natural, sabe? A gente tava nervoso, lógico, todo mundo tá nervoso quando vai passar na imigração. Só que a gente tratou aquilo como se fosse algo corriqueiro. A gente treinou bastante o psicológico para que acontecesse dessa forma. E também tem outra coisa, a gente já tava com o nosso discurso todo pronto. Nós casamos em janeiro de 2014. E viemos pra cá em fevereiro de 2017. Se alguém perguntasse o que a gente veio fazer aqui, a gente ia falar que a gente estava comemorando o aniversário de casamento, que seria uma segunda lua de mel aqui na Europa. Basicamente, um casal viajando pra Europa, 3 anos ali de casado, é uma história boa. A primeira dica que eu tenho pra vocês, então, é: prepare a sua história, treine um personagem. Basicamente, você tem que se mostrar ser um turista profissional. Uma outra dica importante é que você tenha todos os documentos exigidos em mãos. Eu vou deixar aqui no card o videozinho explicando quais são os documentos necessários para você passar na imigração. Então assiste esse vídeo aqui com essas dicas e depois corre para lá e vê qual documentação você precisa para vir para Portugal. Uma outra dica importante é: estude o país para onde você está indo. Eu tenho certeza que se você fosse fazer uma viagem dentro do Brasil mesmo, você nunca queria para Gramado ou para os Lençóis Maranhenses sem minimamente pesquisar o local para onde você está indo, não é verdade?
Então faça questão de conhecer os pontos turísticos de Portugal. Se você vier passar uma quantidade X de dias, vamos supor 7 dias, coloca lá. No dia 1º a gente vai chegar, vai descansar, à noite a gente vai sair para o bairro Alto, por exemplo, se for em Lisboa. No dia 2, por exemplo, a gente vai visitar o Oceanário, vamos no zoológico. No dia 3 a gente vai visitar Cascais, depois a gente vai em Sintra visitar o Castelo da Pena. No dia 4 a gente vai para o Porto, vamos conhecer o Porto. Dependendo da data, você consegue ainda passar na Serra da Estrela, onde tem neve aqui em Portugal. Então coloca na lista também se você vier no inverno, com certeza tem neve lá. Do Porto, se calhar, você consegue dar um pulo na Espanha. Tem várias cidades ali próximas da Espanha que você consegue ter uma experiência lá também. Vale a pena colocar no roteiro. Eu acho que você já entendeu. Pesquise os pontos turísticos de Portugal e cada dia de viagem anota o lugar para onde vocês pretendem ir. Existem vários, inúmeros aplicativos que ajudam você a se orientar e organizar o seu roteiro de viagens. Então vale a pena você ter no smartphone esse roteirozinho todo pronto. Caso perguntem, você diz quantos dias vai ficar, para onde você vai e quando você vai embora. Uma dica que muita gente esquece é o tipo de roupa que você vai estar vestindo, tá? É interessante tomar cuidado com a roupa. A gente sabe que, infelizmente, existe uma cultura de brasileiras, né, virem para Portugal, até mesmo brasileiros, né, homens e mulheres virem para Portugal para prostituição. E acaba que isso gerou uma má fama, sabe, dos brasileiros. A gente sofre com isso até hoje. Eu e Carol mesmo, a gente já passou por muitas situações. As mulheres daqui de Portugal reclamando que as brasileiras vinham roubar os maridos, etc. Eu basicamente respondo na lata. Falei, vai pro Brasil e rouba o marido delas também. Paga na mesma moeda. Eu não tenho nada a ver com isso. São erros do passado que pessoas que vieram antes fizeram. Eu tô aqui para trabalhar, eu tô aqui para ajudar o país a crescer. É por isso que a gente conquistou isso tudo aqui em 2 anos e meio que a gente já tem. Então a gente agradece a Deus e também a nosso esforço, porque a gente teve que correr atrás e teve que trabalhar para isso. Uma dica importante é você ficar ligado quanto ao serviço que você contratou. Lembre-se que a agência de viagens tem que ser uma agência de viagens idônea. Pesquise bastante antes de comprar suas passagens, tá? A gente fala mais nisso naquele vídeo sobre os documentos necessários para vir para Portugal. Então é fundamental que você confie plenamente no serviço que você tenha contratado, tá ok? Fica ligado nisso também. Basicamente, para passar na imigração não tem muito segredo, pessoal. É tranquilidade, é você pensar em todas as possibilidades. E se porventura você for chamado para a salinha, não se desespere. Se sua documentação tiver tudo ok, é você ficar no personagem sempre, sempre. Segue naquela linha que você propôs, tá ok? Eles provavelmente vão te fazer perguntas, na verdade, de várias formas diferentes. Então fica ligado nisso também. Presta atenção nas perguntas e também fica ligado nas respostas. Um exemplo disso é que eles vão perguntar para você, por exemplo, para quando que é a sua passagem de volta? E você vai falar, você tá no dia 1, você vai falar, é pro dia 10. Aí tá, você vai voltar dia 10. Só que aí de repente ele vai e te pergunta depois, quantos dias você pretende ficar aqui? Aí você fica naquela dúvida. São 10 dias, tá? É do dia 1 ao dia 10, então não esquece. Fica ligado, grava essas coisas. Eles vão te perguntar várias vezes a mesma coisa com jeitos diferentes, com formas diferentes. Então, fica ligado. Tem gente que tem dúvidas sobre isso, mas olha, aqui em Portugal eles falam português mesmo, tá? Não é preciso falar inglês. Então fica tranquilo que você vai entender plenamente quais são as perguntas que eles estão fazendo. Uma outra dica que a gente fala bastante no vídeo da documentação é sobre voo de escala ou voo direto. Se você vier com voo de escala, lembra que você vai fazer a imigração em outro país. Se esse país for da União Europeia, lógico, né? Então, você vai fazer escala nesse outro país e vai vir direto para Portugal. Que em Portugal você vai entrar tranquilo, não passa por imigração, porque dentro da Europa, da União Europeia, são voos domésticos, tá? Então fica ligado. No vídeo, de novo, eu vou falar sobre esse vídeo para sempre. No vídeo da documentação, a gente fala um pouco sobre quais trâmites você tem que executar caso você venha de escala. Então é fundamental que você tome cuidado com isso. Eu e Carol, por exemplo, a gente veio de voo direto. Eu sempre indico, porque é um voo mais rápido, apesar de ser um pouco mais caro, mas é menos cansativo. E também a gente não precisa avisar o CEF até o 3º dia de estadia aqui que a gente chegou, porque eles já sabem desde quando a gente passa pela imigração. Galera, basicamente o vídeo foi esse. Essas são as dicas básicas, sabe? O pessoal da imigração vai fazer algumas perguntas importantes e interessantes para vocês têm que saber. Eu vou listar aqui algumas perguntas que provavelmente a imigração vai fazer para você. Então fica ligado, anota aí e treina a resposta. Uma das perguntas que provavelmente a imigração pode fazer para você é quantos dias você vai ficar em Portugal? Uma outra pergunta mais ou menos igual a essa é
Para quando que é a sua passagem de volta? Outra pergunta, conhece alguém aqui em Portugal? Tem algum parente, algum amigo aqui? Nessa pergunta é fundamental. Se você não conhecer ninguém, se você tiver algum parente, fale que não. Essa questão é fundamental. Se você não tiver vindo com carta convite, não diga que conhece alguém. Você não foi convidado por ninguém, então diga, não conheço ninguém, eu tô vindo conhecer a Europa sozinho, não sei de ninguém que more aqui. Se você vier com carta convite, aí sim, fale, eu conheço fulano de tal, ele que me deu a carta convite. Quais são os locais aqui em Portugal que você pretende visitar? Essa é uma pergunta que fazem com certa frequência também. Você tem emprego no Brasil, trabalha, tá de férias? Essa é uma pergunta que fazem também, porque se você está vindo para poder turistar, passear, é interessante que você diga que você está de férias, né? Você está vindo de férias. Então, provavelmente eles vão levar em consideração que ninguém vai abandonar um trabalho no Brasil para poder vir para Portugal. Eles com certeza não conhecem o Brasil. Acho que qualquer um abandonaria um trabalho para vir para Portugal. Mas tudo bem, vamos pro vídeo. Basicamente, pessoal, são algumas perguntas, eles podem eventualmente perguntar uma coisa ou outra, mas assim, treinem todas as possibilidades. Eu acredito que se vocês pegarem essas dicas que eu dei aqui, com certeza vocês vão se sair bem na imigração. E acima de tudo, tranquilidade. Tranquilidade. Incorpora o personagem e bola pra frente. Passar na imigração com certeza. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu curtir aqui, deixa o seu gostei, tá? Por favor, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta que eu não fiz aqui, você quer saber se essa pergunta é feita na imigração, pode deixar aqui embaixo, tá? Eu e Carol, nós temos o maior prazer de responder todos os comentários. E se essa é a primeira vez que a gente se vê, prazer, meu nome é Thiago Assis, esse é o canal Casal Buscapé. Nosso objetivo aqui é trazer informação com qualidade, com veracidade, com conhecimento de causa. Como eu já falei nesse vídeo, a gente mora 2 anos e meio aqui em Portugal, a gente tem experiência, tá? A gente tem experiência de vida para poder falar sobre isso. Então, você pode adicionar a gente nas redes sociais, lembrando que a gente tem o nosso grupo do WhatsApp, que facilita muito o nosso contato. Tá, ok? As nossas redes sociais basicamente são todas Casal Buscapé. Você pode procurar Casal Buscapé no Instagram, vai achar a gente. No Facebook, Casal Buscapé vai achar a gente. E aqui no YouTube, lógico, Casal Buscapé você encontrou a gente. E além do nosso grupo no WhatsApp. É um grupo pequeno, é um grupo onde a gente pode responder as perguntas com muito mais rapidez. Então, adiciona lá, tem o nosso contato lá. Você pode conversar direto com a gente através do grupo do WhatsApp, tá ok? Galera, o vídeo de hoje foi esse. Grande abraço e até a próxima dica aqui do Casal Buscapé. Valeu!